quarta-feira de carnaval, hoje 16 de fevereiro. A gente começa o programa com muita dança, com muita alegria. Afinal de contas, é carnaval e quem não vai querer cair na folia? Se tá tristonha aí em casa, aqui a gente anima, né, chefe? Com certeza, começou assim, Fernanda, e vai terminar o carnaval assim. Exatamente, o programa de hoje vai homenagear os velhos carnavais, da época dos bailes de máscara, dos clubes de frevo, o carnaval das mulheres. É claro que a gente vai falar de fantasia, não é, chefe? Claro, com certeza. Elas foram mudando ao longo do tempo, sendo adaptadas às altas temperaturas do verão. A gente vê hoje uma grega toda de franja, né, chefe? É o que a gente vai ver daqui a pouquinho com Glaucio Araújo. Qual é a origem do carnaval? A origem do carnaval? Da palavra carnaval? Faço Não? ideia. Vou te ajudar, não é charada não, é de Vai verdade. lá. A palavra carnaval tem origem no latim, carnavale, na verdade, e significa dizer adeus à carne. Os dias de carnaval, ou também chamados dias de intrudo, como eram chamados antigamente, essas comemorações, são 3 os dias que precedem a quarta-feira de cinzas. Sim. E aí a festa, que é a mais popular no Brasil, surgiu no ano de 520 a.C., mas aí só chegou aqui no Brasil no século 17 e 2 séculos depois veio parar aqui na nossa Paraíba. Mas quem conta toda essa história, tudo, faz um resgate histórico, é a nossa querida repórter Glaucia Araújo. Bacana, vamos ver então. Na Paraíba, a folia de Momo veio nos navios dos colonizadores, uma influência portuguesa que logo ganhou o jeitinho brasileiro. Viemos do Egido e muitas vezes nós tivemos que rezar. Alá, 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 meu bom Alá. E o carnaval começou aqui no Varadouro com o intrudo, uma espécie de bloco carnavalesco formado por escravos e por pessoas humildes. Usando máscaras, eles saíam pelas ruas da Cidade Baixa, melando todo mundo com lama. Só que a brincadeira ficou muito violenta e foi proibida pela polícia. Foi aí que nasceram os bailes de carnaval. Os mais tradicionais aconteciam no Clube Astreia e no Cabo Branco, ponto de encontro da sociedade. Nesta época, os homens desciam e subiam as ladeiras com os ternos impecáveis, acompanhando as machinhas. As mulheres formavam blocos e vestiam fantasias nos bailes. O lança-perfume e as máscaras faziam sucesso. Mande água pra ioiô, mande água pra iaiá. Era impossível alguém ir ao clube sem um lança-perfume. Era um instrumento, como era a máscara, como era o confete, como era a serpentina. Esse era um canal de intercomunicação. O homem estava sentado na mesa, estava com a lança, a mulher também, a criança também. O folião passava, se jogava um jato de lança. Aquele cheiro, aquele charme, aquele encantamento. Hoje em dia, infelizmente, o que nós temos no lugar do lança-perfume é isso aqui, que é um borra-borra, uma coisa que danifica, quimicamente feito. Quer dizer, nós regredimos nesse aspecto. Enquanto isso aqui é uma coisa de charme, de contentamento, de elegância, isso aqui é a coisa que aborrece, choca. Isto é o carnaval da elegância, do charme e o carnaval do mela-mela. Hoje, o carnaval da capital virou uma prévia carnavalesca, a maior do país até. Uma folia de rua puxada por trios elétricos e orquestras de frevo. Salve, salve, sejam bem-vindas as muriçocas do Miramar. Salve, salve, sejam bem-vindas as muriçocas do Miramar. A folia de Momo é coroada com os desfiles das agremiações carnavalescas no Carnaval Tradição. Willis Leal é um estudioso do carnaval. Publicou até um livro sobre o assunto que já está na 2ª edição. As páginas confirmam que o carnaval é uma paixão nacional e que resiste ao tempo. O carnaval chamava-se intrudo, ainda era uma manifestação violenta, mais do povo do que propriamente da burguesia ou da classe média, à base do mela-mela, à base da água, onde ainda praticamente não havia música. Quando havia, era a música eminentemente portuguesa. A partir dos anos 20 e 30, ele se consolida, ele se torna um grande evento de rua, ele participa de inúmeras entidades sociais, clubes da classe média, clube da classe alta e também clube do povo, e na rua
se torna um grande evento. Um evento que reúne a Paraíba como um todo, a cidade de João Pessoa como um todo. Nós temos festas não apenas no Ponte Sem Réis, na Duque de Caxias, na General Osório, mas também nos bairros. Quando eu me refiro festa, não é um show com um palco, não. É clubes, é o povo dançando na rua, é Rei Momo específico, como tinha em Jaguaribe. E a propósito de Rei Momo, eu lembraria que nós temos Rei Momo desde 1901. Em 1901, a gente fez uma grande festa para coroar o Rei Momo na porta do Palácio do Governo. As maneiras de brincar mudaram. O trio elétrico de hoje, por exemplo, é bem diferente do antigo. Além das marchinhas, hoje também tem o axé, o samba, mas a alegria, esta é a mesma. Ela passa do antigo para o novo carnaval. Com a memória, né? Mas felizmente João Pessoa tem um bloco que merece os aplausos, o respeito, o apoio de todos. Se há uma síntese do que há de bom, do que há de puro, do que há de elegância, do que há de criativo, é o Cafuçu. O Cafuçu é o grande momento, é o repositório, é quem guarda, é onde estão os elementos essenciais da alma do carnaval. Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Tambaú Debate. Hoje é carnaval e nada mais justo do que trazermos essa data festiva também para discussão aqui no nosso programa. Por isso nós estamos recebendo hoje dois convidados de honra, o historiador, pesquisador paraibano Willis Leal e o ator e teatrólogo Buda Lira, que é um dos diretores do Bloco Cafuçu. Hoje é terça-feira, dia 17 de fevereiro, e o Tambaú Debate está começando. Bom, o Carnaval de João Pessoa, esse ano, segundo as autoridades, está completando 100 anos. Nós vamos falar sobre o Carnaval, sobre as prévias carnavalescas também, sobre a história das folias de Momo aqui na capital paraibana, mas começamos com o boa tarde do pesquisador Willis Leal. Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde. Lamentavelmente, estamos comemorando, entre aspas, 100 anos. Como a gente comentava aqui, a gente tem uma falta de Há controvérsias, né? Não há essa comemoração, não há um fato. Infelizmente, a cultura carnavalesca, como aliás a cultura turística, a cultura da Paraíba, ela é muito virtual. Isto é, para não usar uma palavra pesada, mentirosa. Né? Não há um fato, não há argumento, não há um elemento relevante que comprove que em 1915 nós tivemos um carnaval importante nessa cidade, para agora podermos comemorar. Vamos aprofundar mais essa discussão, Willis. Boa tarde também. Boa tarde. Buda Lira. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui. Ok, obrigado pelo convite. Então vamos começar logo essa polêmica, Willis. Você tocou num ponto nevrálgico, né? Enquanto todas as autoridades aqui da capital paraibana estão anunciando e festejando o carnaval, tem como tema esse centenário, você traz subsídios e fatos de que os 100 anos realmente não existem. Eu estou aqui com dois jornais que são muito claros, muito evidentes. Um que diz que a gente comemoraria este ano 76 anos. O outro que a gente comemoraria 98. E a notícia, a mídia oficial, e de modo geral, diz que são 100 anos. Em cima disso, eu me debrucei muito em cima, fui buscando isso. E o que é que eu encontrei? O carnaval de 1915 foi um carnaval pífio, como está lá na União. E o Jornal da Paraíba, à época, diz que o carnaval foi sem sal, insosso. Por que isso? Nós estamos numa grande crise econômica, deflagrada da Guerra Mundial. Quem promovia o carnaval nosso, lá embaixo, na Rua da Areia, ali no Varadouro, eram os cônsules da Espanha, de Portugal, dos Estados Unidos e da Alemanha, e os comerciantes, a maioria portugueses. Então, quando a apagação da guerra, nós entramos numa crise econômica muito grande. Os depósitos se abarrotaram de algodão, nós não podíamos exportar, porque o navio não entrava. E houve a briga do cônsul aqui da Espanha com o da Alemanha, que estava em guerra.
Em cima disso, o carnaval praticamente não houve. O Rei Momo nem desfilou neste ano. A coisa foi tão grave que o presidente da Paraíba, à época, Castro Pinto, renunciou. Então, é uma deslavada mentira, é uma irresponsabilidade, é uma contrafação se dizer que nós estamos comemorando o centenário de carnaval. Temos que arrumar uma data que tenha substância, que tenha elemento. E o que seria o mais aproximado? Olha, eu acho, como eu estava aqui com o Buda, eu acho que o mais aproximado seria 1901, ou então 1920, ou talvez até 1919, porque nessas 3 datas houve acontecimento marcante. Tem indício de surgimento. Real. Né? Por exemplo, em 1901, nós temos o primeiro tribo de índio. Então é uma coisa importante. Em 1920, nós temos as grandes festas de clube, nós temos um grande desfile de Rei Momo, nós tivemos um curso excepcional, nós tivemos o carnaval em 5 bairros, em 1920. Aí sim, teria, ou então em 1961, agora, quando a gente teve carnaval em 13 clubes, 13, além de carnaval no Paraíba Hotel, na Lagoa, num bar que tinha lá, no Pavilhão do Chá e ainda mais no Ponto de 100 réis. Afora os carnavais populares. Aí poderia ser. O que não pode jamais é 1915. Muito bem. Buda Lira, você que faz parte do carnaval atual, está na organização. Como é que a gente poderia caracterizar o carnaval desse ano aqui em João Pessoa? Qual o grande mote afora essa comemoração que é controversa? Do centenário. É crescente a participação do Fulião, né? Estava conversando aqui com o Willis e ele insiste nisso, que o carnaval se caracteriza pela presença do Fulião. No mais são os adereços, né? A música que movimenta isso tudo. Eu concordo com ele. Acho que por essa razão o carnaval cresceu bastante, né? E tem uma série de fatores, o próprio movimento prévia, e isso foi importante para reacender essa vamos dizer, essa ânima, essa vontade do Fulião ir para a rua. Até os clubes aos pouquinhos vem surgindo, né? Bailes, enfim, eu acho que isso é importante. Agora, eu acho que falta, quando a gente fala em política pública, a responsabilidade tanto de governos como da sociedade, seja de quem efetivamente está envolvido, que tem seu retorno, vamos dizer assim, tem seu benefício, né? Desde o Fulião aos blocos organizados. Eu acho que perdemos, né, a capacidade de pensar, de formular o carnaval com antecedência, uma vez que é uma festa que tomou essa dimensão. Ela tem tanta dimensão do espetáculo, que sempre teve, mas na verdade se dava na rua, se dava com o povo fazendo o carnaval. E como essa dimensão que a gente, até não sou muito simpatizante daquele que o Fulião, na verdade, entre aspas, é passivo, aquilo que a gente estava conversando aqui com o Willis. Então, desse ponto de vista, eu acho que perdeu, eu acho que tanto o Folia de Rua, os blocos, perderam a capacidade de formular uma coisa que a gente percebia no começo do projeto, quando mobilizamos a população, lançamos um CD com a cooperação, com a parceria dos próprios animadores. Isso se perdeu, né? Fica o poder público, às vésperas do carnaval, distribui aqueles recursos sem uma racionalidade, que eu acho que falta racionalidade nessa distribuição. Vou dar um exemplo muito claro. Nós saímos esse ano com o Cafuçu com 5 orquestras, 6 orquestras que a DUF colocou para você ter uma multidão ali. Eu fui para a abertura, rapidamente ver a abertura, sempre vou dar uma olhada na abertura do carnaval do Folia de Rua, que passou por uma quinta-feira, que na verdade era na sexta-feira, com os blocos. Foi esvaziada a abertura, né? Foi esvaziada. Exatamente, e não sei por que razão você passa, porque quem abre o carnaval são os blocos daquele dia, né? Você não tem que inventar uma nova abertura, uma produção relativamente cara, para você ter, teve 1% do que a gente teve no Cafuçu, quer dizer, por que esse custo? Então eu sou de início favorável a um edital público com antecedência para que os blocos, as gremiações carnavalescas se preparem. Mas, além disso, a gente tem... Essa discussão não deveria ser puxada pela Associação Folia de Rua? Deveria, a Liga Carnavalesca? Deveria, principalmente pelos blocos. Porque eu acho que o que aconteceu, e por essa razão nós saímos da associação, né, não por nenhuma, porque é diferente. Como a Muriçoca também saiu, depois voltou. Pois né? Aí é uma razão que... O fato nosso é o seguinte, nós temos inclusive nos estatutos, nós lutamos para ter nos estatutos ali que os blocos teriam que ter uma atividade prévia, ter uma organização. Nenhum bloco faz isso. Nós fazemos o Forró do Cafuçu, né?
por enquanto ainda não é cobre os custos da festa, sai algum recurso que a gente aí guarda para poder pagar alguma coisa que precisa, por exemplo, cordeiros para as orquestras, produção em cada polo desse, enfim. Fazemos um baile todo ano, há mais de 15 anos que nós fazemos o baile, quer dizer, e os outros blocos não fazem nada disso, quer dizer, você tem que ter um edital, aliás, você precisa, ao invés de dar o peixe na véspera do carnaval, você tem que ensinar a pescar. Como é que você capta recursos? Ora, por que os grandes beneficiários desse carnaval não são chamados para distribuir, para dividir o custo dessa festa? Então, assim, está faltando, na verdade, política, e aí é responsabilidade nossa também. É do poder público, porque quem banca? Quem banca deveria ter redimensionar esse investimento. E é da nossa responsabilidade, porque a gente precisa estar colocando isso em pauta e a gente não coloca. Ficamos todos esperando que tenha um bom presidente da Associação Folia de Rua para ir atrás do recurso. Isso não é possível. Eu vou deixar uma pergunta antes do intervalo para o Willis Leal. Como pesquisador da história do carnaval, como é que o senhor vê a prévia carnavalesca Folia de Rua? O senhor responde daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o Tambaú Debate, hoje recebendo aqui o pesquisador e historiador Willis Leal e também o teatrólogo e diretor, um dos diretores do Bloco Cafuçu, Buda Lira. Nosso tema hoje é o carnaval. Antes do intervalo, eu havia deixado uma pergunta para o Willis, que era sobre a sua opinião como pesquisador a respeito da prévia, eu acho que você já tem até contestações em relação a essa classificação, a prévia carnavalesca Folia de Rua aqui em João Pessoa. Eu sou muito sectário nesse aspecto. Ou a coisa é carnaval ou não é carnaval. Então, o que é que eu vejo? Toda a política que a gente tem, ela é centrada na chamada prévia carnavalesca do projeto Folia de Rua. O nome prévia pressupõe que é antes do que vai ocorrer. Então, se eu falo numa prévia, nós vamos ter um carnaval. Na minha visão, nós não temos, de fato, carnaval. Carnaval no sentido mais amplo, mais extenso do termo. Isto é, carnaval para mim é um fato datado. Eu sei quando é o carnaval de 43, de 57, 90, está tudo datado. Ele é um feito. Então, o chamado carnaval tradição de João Pessoa não é carnaval? Não, veja o que é que eu quero chegar lá. Ele é realizado dentro do período datado do carnaval. Uhum. Então, do ponto de vista de data, ele é correto. O porquê ele está nessa miserabilidade? Os elementos básicos dos carnavais, infelizmente, não estão presentes ao carnaval, chamado tradição. Primeiramente o seguinte, todo carnaval, no fundo, é uma tradição. Nada é mais tradicional do que o Cafuçu. O Cafuçu é um carnaval eminentemente, tipicamente, caracteristicamente tradicional. Perro, colombina, palhaço, música, tudo de tradição está lá. E ele não é tradição nesse conceito de cidade. O que ocorreu é que 30 anos atrás, quando o trio elétrico, o Axé, invadiu de uma forma violenta essa cidade, chegando ao cúmulo de fechar a Praia do Tambaú durante 21 dias. Nós, a mídia, a opinião pública, inventou com boa vontade, eu não digo com o sentido de acabar com a carnaval de maneira nenhuma, ou fazer uma prévia chamada Folia de Rua. O problema é que essa prévia com seus grandes, majestosos trios, com prestígio político, esmagou, acabou, eliminou, chutou, jogou para um gueto o legítimo carnaval que se realiza durante o dia de carnaval. É como eu digo, nós viramos uma cidade túmulo do carnaval. Eu filmei já há 4 anos todos os blocos do carnaval, chamado tradição. Tem mais gente participando do que assistindo. Não há público, não há interação. Há o quê? Guerreiros, pessoas fabulosas, extraordinárias, que lutam naqueles blocos para subsistir, sem prestígio, sem mídia, sem dinheiro, numa situação humilhante. É paixão mesmo pelo carnaval. É paixão mesmo, meu amor, é de pai para filho. Então, chegou ao cúmulo que restaurante em João Pessoa vai promover carnaval durante 5 dias, como está no prospecto, com música de pagode eletrônico, como é forró eletrônico. Quer dizer, são assim. Como nós não temos política para carnaval, inventa-se essa história de que tem um carnaval tradição, bota lá uma arquibancada, do mesmo modo que a gente mudou o camarote no Via Folia.
Que carnaval é esse que fica um cidadão estátua vendo um trio elétrico berrando música baiana? Isso não é carnaval, isso é corrupção cultural. Buda já está aqui também querendo já, participar, já foi provocado porque participa do Folia de Rua. Sua réplica. Não, na verdade é só um ajuste aí de ponto de vista. Eu acho que o espectador ele sempre teve no carnaval, né? Só que houve uma inversão radical nesse sentido, né? O folião passou a ser só o espectador mesmo. Quer dizer, não é no folião, é nesse sentido, mas é dizer que você que é historiador sabe que muitos blocos se deslocavam porque às vezes um comerciante ou algum mecenas, vamos dizer, olha, passa aqui no meu sobrado, ou passa na frente do meu sobrado. Eu estava lendo essa história do Carnaval do Rio. E dizer assim, eu acho que a questão, o Carnaval aqui, se não fosse a prévia, era um fogo brando, não diria morto, porque ele existia, as tribos existiam. Mais ou menos teria dinheiro. Não, mas a falta do recurso não foi, em absoluto, nem até porque quando surgiu, é que eu disse, isso eu fiz parte da história, quando surgiu com recursos próprios, né? Na verdade ele ganhou uma dimensão que precisava realmente de apoio, como precisa de apoio, de gerar recursos para que se banque a estrutura. Só quero fazer esse reparo e que o carnaval não é só o tradição, mas, por exemplo, você não tinha mais nada do Caxias, você não tinha, você conhece muito mais do que, você não tinha todos os outros carnavais, não foi aqui, isso aconteceu só aqui em João Pessoa, nos outros, eu lembro que com o ressurgimento do carnaval, Olinda foi, né, dessas capitais todas, Recife, talvez Recife, eu não sei, mas Olinda, porque a gente ia até a década de final de 70, 80, ia. Então o carnaval de clubes e o de rua, ele não existia, não era só o carnaval. E provavelmente aí, o Willis, que conhece mais a fundo, pode me corrigir e dizer se o carnaval tradição se manteve, a tradição, leia-se, escolas de sambas, as tribos indígenas, etc. Então, assim, não foi um problema do Folia de Rua. Na verdade, o Folia de Rua acho que beneficiou no momento que trouxe para reacender a chama do carnaval, quando botou na agenda, né? Porque aí, classe média... Mas botou na agenda antes do Não, mas isso, inclusive, se antecipou algumas capitais que começaram a fazer já uma prévia. Eu não estou dizendo que isso é a melhor solução, eu até defendo, eu fico numa posição certo confortável, porque o Folia de Rua, o Cafuçu é sexta-feira, quer dizer, praticamente abrindo. Né? E quem sabe, e vou lhe dizer em primeira mão, quem sabe se a gente não tem uma mudança aí radical, porque já mudou duas vezes, é possível. Henrique Magalhães, que é um dos fundadores, defende que a gente vá para a data do carnaval. E esse ano a gente... Só o Cafuçu. Bom, se os outros quiserem vir, por exemplo, eu estava conversando dia desse com uma entrevista com a Belarda, ele disse, por que não compacta isso? Essa, né? na verdade, é uma discussão recorrente. Todos os anos se pergunta, antigamente por que a prévia não vira carnaval? Pois é, porque por que não pode ser mudado? Por que você não compacta aí, porque gera um efeito? Enfim, é uma discussão que aí caberia aos outros blocos. Eu quero dizer o seguinte, é que no nosso caso, a gente tem muita simpatia, eu acho que a gente não tem ainda uma radiografia do que é que acontece no carnaval aqui, nos bairros, enfim, com toda... Né, a gente sabe que peruas do Valentina saem durante o carnaval, boi do Bessa sai durante o carnaval. Quer dizer, tem alguns blocos e a gente não tem essa dimensão de o que é que acontece, de fato, espontaneamente no carnaval. É isso que eu quero dizer. Eu acho que a mais precisava ter isso. Agora, quando ganha uma dimensão de massa, aí sim há uma intervenção de vários agentes públicos para poder fazer. Agora, eu invento um bloco, né, saio na minha rua ali, aí já vou atrás de apoio, não sei o quê. Como é que é isso? Não. Eu queria deixar um outro tema para a sua análise, que é o seguinte. Tem se notado que a intenção principal do Folia de Rua era de fazer uma movimentação no centro histórico de João Pessoa. Esse ano, essa movimentação já ficou bastante apagada e a Via Folia está ganhando áreas de polo, né, da prévia aqui de João Pessoa. Não preocupa os membros da associação, ou os blocos mesmo, essa desvirtualização do sentido do Folia? Pode responder. Não, eu acho que não é só em relação ao carnaval, né? Isso vem acontecendo em vários eventos. Os eventos foram todos para a praia. Quer dizer, isso não justifica, porque o Ponte Sem Réis não comporta tantas mil pessoas. Então você não leva uma atração de grande porte, você leva uma atração de médio porte. Você não pode desconhecer que existe um movimento forte chamado o Circuito Varadouro, o Movimento Cultural Varadouro, que tem vários empreendimentos, são donos de pequenos centros culturais, etc., fazendo esforço. Nós mesmo do Centro Cultural Piolim, aqui no Roger, ao lado da Bica, fizemos um mês, 5 semanas de programação ininterrupta de teatro. Nós vamos continuar abordando esse tema daqui a pouco, depois do nosso intervalo.
Estamos de volta com o Tambaú Debate, hoje especial, nessa terça-feira de carnaval, que está pegando fogo aqui a discussão sobre a origem e os rumos do carnaval de João Pessoa. Antes do intervalo, nós estávamos falando sobre o objetivo principal da Associação Folia de Rua e dos blocos que compõem a associação de revitalizar o centro. Era um dos esforços de revitalização do centro histórico, valorização dessa área, a incursão dos blocos justamente pelo centro da capital. E eu até interrompi seu raciocínio, Buda, quando você falava sobre essa novidade que é o Via Folia, que está fazendo migrar o carnaval para outra área da cidade. Pois é, eu estava falando que não só o carnaval. Se você tem um verão, você tem um projeto para o verão, né? E uma das nossas, vamos dizer assim, das nossas preciosidades é o centro histórico, a nossa arquitetura, a nossa história. Você tem que mostrar essa arquitetura, essa história. Eu sei que existem discussões, etc., de visitação, mas eu acho que pode ser animado. Você recuperou uma praça como Ponte Sem Réis, você tem várias praças ali, quer dizer, você não... o argumento é que não deve levar muita gente para ali, então não se faz evento de grande porte. Você bota um show, não é, ou atividades, ou outras atividades de médio porte, com porte ali. Você não pode deixar aquela área ali. Você não tem um evento. Você teve agora o encerramento do Festival de Marchinhas e uma outra coisa. Você não tem, como é que é isso? E você tem um movimento muito forte. Eu estava dizendo que tem o centro, o Circuito Varadouro, quer dizer, o Movimento Cultural Varadouro, que são organizações, empreendimentos que a muito custo se estruturam ali naquele entorno para manter vivo aquele centro histórico. Então, acho que precisa ser repensado não só o aspecto do carnaval. Esse ano a abertura quase não ia para o centro da cidade. Correu o risco de não ser aberto no centro? E eu para outro lugar, porque não vamos fazer no centro histórico, etc, etc. Ou seja, vamos melhorar, quer dizer, investir na infraestrutura, mas investir nos eventos, na movimentação, na moradia, como tem projetos para lá, mas também nos eventos noturnos, enfim. Bom, Willis Leal, qual é a sua opinião sobre o Centro Histórico Via Folia? A minha opinião não é bem sobre espaço. Espaço, eu acho que a gente tem que criar um espaço para eventos. Que não tem. E o ideal, obviamente, é lá embaixo. Na Orla não temos condições para isso, que o trânsito já está maluco. Temos que ter um espaço multicultural. Mas o que eu acho é o seguinte, nós temos que redatar a tal do Folia de Rua, aproximando do carnaval. Eu sempre defendo a seguinte tese. O grande bloco, o bloco cipote, simbólico da cidade, da alma da cidade, é indiscutível dentro do Muriçoca, do Miramar. É um bloco que toda a cidade ama. E ele faz a quarta de fogo encerrando o chamado prévia carnavalesca. Mas eu acho que deveria ser começando com o Folia de Rua. A minha então, sua tese é que começasse na quarta-feira de fogo. Começaria na quarta-feira de fogo com o Muriçoca. As Virgens, por exemplo, que é um bloco grande, iria para o domingo de carnaval. Isto é, o poder público só dava dinheiro aos blocos que se apresentaram durante o período de carnaval. Eles poderiam até se apresentar antes, mas aí não seria uma ingerência do poder público no carnaval? A partir daí eu quero ver. Agora, por Willis, que não seria ingerência no carnaval? Por que não querem? Me desculpe dizer isso, mas é uma realidade. A maioria quer brincar o carnaval fora, não quer interesse, é jogar cola de uma forma burocrática, é muito simples contratar um trio, contratar um cantor. Não tem a disponibilidade que tem o pessoal do Piolim, que trabalha o ano todo para fazer um carnaval categoria. Eu comentava com uma amiga minha, eu digo, por que é que o picolé de manga, que tem condições técnicas, tem prestígio, tem apoio, tem criatividade, não faz um trio elétrico com um grande picolé? Vê uma porcaria de um trio que a gente já conhece aquela imagem há milhões de anos. Já pensou um carro alegórico com um grande picolé? É como eu diria, era mídia nacional. É porque a burrice domina a política carnavalesca de João Pessoa. Infelizmente, essa é a realidade. Qual é a sua opinião sobre o Via Folia, sobre esse novo espaço? Eu acho que o Via Folia, a ideia foi boa, está em plena decadência, só tem 3 blocos que levam a público. Eu tenho ido todas as noites. Um bloco, por exemplo, como o Banho de Estéreo, não tinha 15 mil pessoas. Um bloco que tem mais de 20 anos. E, na realidade, só tem Muriçoca, as Virgens e, obviamente, o picolé de manga. Picolé com manga. O resto não tem absolutamente ninguém. Uma estrutura fantástica, policiamento perfeito, gastando muito dinheiro desnecessariamente, quando poderia ter uma política
de um espaço adequado e uma responsabilidade social, econômica e uma distribuição de apoio qualitativa e técnica, não politiqueira como ocorre atualmente. Vamos utilizar também esse espaço para falar um pouco sobre a história do Cafuçu, Buda. Como é que surgiu? Vocês acham que a missão do Cafuçu está sendo cumprida? Aliás, é um bloco que tem a peculiaridade de levar todo mundo fantasiado para as ruas, né? Ele já surgiu com esse tema, né? O tema do Cafuçu, de como... o que é o conceito do que é se bem vestir ou mal vestir, né? O que é cafona, o que é que não é cafona. Então o bloco brinca com isso. Quanto mais mal vestido, melhor no Cafuçu, né? Rapaz, depende do ponto de vista de quem vê, de quem vê, né? Eu só saio, gosto de sair elegante, mesmo colorido, mas enfim. Mas enfim, traz esse tema, o tema de personagens. Na verdade, você cria um personagem. Você acaba criando um personagem que é a essência do carnaval, né? Que dá origem ao teatro. Máscara, né? A máscara e tudo mais. Então é isso. Acho que nós devemos ter a clareza de que os fundadores, os criadores, eles são meio, né? Eles são veículos para essa movimentação, né? A gente chega até aí, né? Parece que aquele dono de bloco porque cresce, não sei o quê, aí acha que... Não, aí acaba que o pessoal inventa mesmo, com muita força, e acontece isso. Eu acho que isso é interessante do bloco, que ele mantém a tradição de ter a orquestra, né? Na verdade, quando a gente surgiu, tínhamos poucas pessoas, acho que 200, 300, aí naquela época só saía apoio de trio ou pequeno ou mini trio. Depois a gente dizia, deixar isso de mão, não é porque seja contra trio, não, é porque eu não precisava, bastava com a orquestra. Mas daí o bloco cresceu. Aí nós fomos para o centro da cidade e mantivemos e temos lutado para sair com o maior número de orquestras. Nós temos aqui uma tradição muito grande de instrumentistas, tem muitas orquestras que surgem a cada ano, e é isso. Acho que a fórmula nossa é essa. Não sei se fugiu alguma coisa, e a gente está aí próximo do carnaval, porque a gente praticamente abre o sábado gordo, e nós somos simpáticos com essa ideia do calendário, né? Eu acho que tem que ser, obviamente, conversado com os blocos, mas eu acho eu acredito que isso traz um impacto, eu acho que muito positivo, e nós temos pensado nisso. Quem sabe se a gente não traz novidade, eu não posso te garantir agora, mas vamos pensar um pouquinho, enfim, temos aí algumas coisas para acontecer. Como pesquisador, há um movimento de recuperação dos carnavais Brasil afora. O que falta para isso acontecer em João Pessoa? Não, em todo o Brasil, o carnaval se recuperou. No Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito baixou um decreto não permitindo mais blocos, porque não tem onde botar. Ceará, carnaval, Recife, fantástico, Belo Horizonte teve carnaval, todo o Brasil tem carnaval. A única capital que não está tendo somos nós. Porque nós investimos no tal de folia de rua, na prévia carnavalesca. E deixamos aquilo como tradição. Nós somos a única exceção. Esse aqui é o problema grave. Não estão vendo o que está sendo feito no todo o Brasil em termos de carnaval. Ou seja, há uma miopia cultural. A gente tem que reverter esse quadro, e a solução seria mudar a data. O folia de rua encerra, ou melhor, começa o carnaval na quarta-feira de fogo e iria... Já tem alguns sinais, né? Já tem era só mudar a data. O Boi do Bessa, Peru de Valentino, tem a rapariga de Chico, que é um bloco fantástico. Lá do Sebo Cultural, muito interessante. Agora, a turma não quer, é por causa dos aluguéis do trio, porque acha que o trio vai. Então tira o trio. Se o trio é muito caro, então não é obrigado a ter trio. O Recife Antigo, que tem o melhor carnaval do Brasil, sabe quantos trios tem lá? Nenhum. Willis, você tem um livro que fala sobre os antigos carnavais, né? Nos tempos do lança-perfume. Tem algumas peculiaridades, por exemplo, como era a participação das mulheres nos primeiros carnavais? Tinha? Olha, até 1910 se dançava polca, foxtrot e tango. Mas no carnaval de 1906, numa estreia, uma senhora foi dançar com seu marido no Clube Astel um tango. No outro dia, o bispo Dom Adalto fez a maior crítica. Como é que uma senhora estava dançando tango? Então, o carnaval era masculino, eminentemente. Então, o carnaval era eminentemente uma atividade. Eu tenho essas fotos aqui que vocês vão exibir. Até os anos 30, mulher não participava de carnaval, não. A não ser num baile de gala, num baile de máscara, quando ele ia com o esposo. O carnaval de rua era do homem. A mulher estava em casa se preparando para o casamento, não para o carnaval.
Essa que era a verdade. Você fez referência também a um tipo de manifestação durante o carnaval, um tipo de evento que muita gente não conhece porque ficou perdido no tempo, que era o curso. O que era isso? O curso foi a primeira manifestação da burguesia brasileira em tempo de carnaval. Surgiu o automóvel, a maneira dele se exibir era desfilar num carro aberto, jogando confete e serpentina e posteriormente lança-perfume. O curso é uma volta, curso quer dizer volta. Então começou no Rio de Janeiro, aliás veio de Portugal ainda do século XIX, e aqui em João Pessoa eu tenho um jornal. Em 1907, 4 automóveis vieram de Recife alugados para o curso de João Pessoa. A gente começou o curso aqui em 1903. A maioria era de charrete. A gente não tinha nem carro, mas os portugueses ricaços que moravam aqui, vendo que havia em Recife, faziam o curso. O curso central aqui, Duplicacia, General Osório, 1867. Nos anos 70 vai para a Lagoa, quando ele se acaba. Neste século a gente recuperou durante 13 anos, este ano acabamos por causa da lei seca. Ninguém vai beber E dirigir. sem dirigir. E não há carnaval sem bebida. Bom, gente, a discussão renderia ainda muitos outros programas, mas nosso tempo já está esgotado. Queria agradecer muito pela presença de vocês. Buda, obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Willis, da mesma forma, muito obrigado pela sua presença. Vamos ver se no próximo ano o carnaval começa na quarta-feira de cinza. De fogo. Do fogo. Muito bem, o Tambaú Debate Especial vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Tenha uma ótima terça-feira de carnaval. Nós voltamos amanhã. Beleza. Antes, lança-perfume, muito confete e serpentina. Os carnavais do século passado tinham um charme todo especial. Se você viveu essa época, vai adorar relembrar com a gente. Quem não viveu vai ver que o carnaval aqui em João Pessoa começou como uma brincadeira de homens, até virar uma grande festa popular. Willis é um dos maiores pesquisadores sobre o carnaval de João Pessoa. Tem vários livros publicados, centenas de fotografias arquivadas e inúmeras histórias para contar. Conversando sobre algumas, descobrimos que muitas brincadeiras comuns nos dias de hoje vêm lá de antigamente, quando mal existia carnaval em João Pessoa. Nos anos 10, a gente teve a brincadeira do mela-mela, do intrudo, né? Era uma brincadeira onde não havia praticamente a música, havia o Zé Pereira, havia o urso, havia o palhaço, havia várias fantasias, mas era uma brincadeira muito violenta à base da lama, do ovo podre, da água. A partir dos anos 15, 20, surge então o carnaval propriamente dito. É a chegada do frevo, é a chegada da marchinha, é o carnaval do clube. É o carnaval da elegância, é o carnaval do confete, da serpentina e, obviamente, do lança-perfume. Aí sim, aí já podemos falar em carnaval. Aliás, essa história de quando começou o carnaval gera controvérsia. Pesquisas da Liga Carnavalesca apontam que foi em 1915. Este ano, então, comemoramos 100 anos de carnaval tradição. Mas, segundo Iris Leal, não é bem assim, não. São várias datas, né? Uma coisa é certa, o chamado carnaval tradição não completa este ano 100 anos, por um motivo simples. O carnaval de 1915 foi um dos piores carnavais daquela década. Nós estamos em guerra, crise econômica muito séria na exportação do algodão. Houve uma briga com o consulado alemão e o português da guerra também. Os blocos praticamente não saíram à rua, até o próprio presidente da Paraíba, o Castro Pinto, renunciou. Então era uma situação de insolvência. Então, eu mostrei mesmo a vocês jornais, e pelos jornais de época, seriam 3 datas, jamais 1915. Eu acho que a data ideal, a data adequada, a data aconselhável para nós colocarmos o centenário do nosso carnaval seria 1920. Por que 1920? O que aconteceu nesse ano? Em 1920 a gente tem o presidente da República, Pepe Das Pessoa, a gente tem o Clube Astel Apogeu, a gente tem o Cabo Branco já com atividade social e temos o aparecimento aqui, já marcante, já forte, do frevo. E foi um ano que a gente apresentou 19 grupos atuando, né, das pessoas na João Machado, e tivemos um tão bom que vieram 19 carros alugados do Recife. Eu acho que 1920 seria a data mais marcante, mais representativa. Vamos então largar essa história de data para lá
e ouvir mais curiosidades sobre carnavais. Mulher não brincava carnaval, mulher ficava em casa aguardando o seu casamento, óbvio. Mulher que brincava carnaval não casava. Não casaria jamais, né? As festas do Astro é que a gente tem relatos, ficavam as mulheres de um lado, os homens do outro, no meio buffet, o da mulher obviamente sem bebida, e elas para dançar obviamente teriam que pedir uma autorização, e a música da época era o foxtrot, era o lundu, era o machixe e o tango. O desfile do curso era um momento de exaltação da burguesia, né? O curso aqui começou com carro e com charretes, mas a partir dos anos 20, tínhamos muito carro. A gente trazia carro de Natal, alugado, a cidade alugava, tudo de Recife. Esse cortejo era na Duque de Caxias, General Osório e Praça da Independência. Ou melhor, Praça João Pessoa. O curso funcionou muito bem até os anos 70, quando ele foi para a Lagoa. Quando ele se estabeleceu na Lagoa, veio a crise do petróleo e restringiu-se venda de gasolina e então o curso morreu. Escolas de samba, quando surgiram, João Pessoa? Escola de samba aqui, ela só surgiu a partir dos anos 50. Toda a informação nossa aqui era o Carnaval de Recife, dominava o nosso carnaval. E curiosamente, a primeira escola de samba não foi de João Pessoa, foi de Santa Rita, que era do município de João Pessoa. Por que Santa Rita? Muita gente de Santa Rita saiu para trabalhar no Rio de Janeiro, na construção civil. A crise da cana foi muito grande, no pós-guerra, e foi trabalhar lá. Ao voltar, resolveram fazer a primeira escola de samba. Depois surgiu uma em Cabedelo, a terceira que veio surgir aí. E, curiosamente, a escola de samba nossa é nitidamente igual do Rio de Janeiro. A estrutura, o grupo da Baiana, a batucada, é a mesma, uma réplica de como é a escola de samba. O que nós temos de original é a estrutura aqui da dança do frevo. Nós não adaptamos muito o frevo de Pernambuco. Ninguém aqui dança com a sombrinha, ninguém faz todo aquele espaço. Olha, eu tenho um salário de carnaval de 3 coisas. Primeiro era o charme do incenso, do lança-perfume. Segundo, a oportunidade que a gente tinha de jogar o confete, jogar a serpentina e ter uma resposta. Porque o carnaval era de charme, era de elegância. E, evidente, música que ficaram na alma brasileira, como eu digo, como aquela mamãe eu quero, e por aí, né? Essa saudade ficou no íntimo de todos nós. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero. Daqui a pouco, os bailes marcados pelas cores vermelho e branco. E ainda hoje, as memórias do Carnaval de Campina Grande. A gente volta já.